Aqui estamos novamente, não sob o olhar sanguinário do vigia, nós estamos sob o seu olhar, um olhar terno, carinhoso e que nos acompanha aqui nesse nosso canal, nesse nosso projeto do Malcriações. Hoje, recebendo o incrível, o sensacional e o palhacesco Borbonhoca, esse convidado sensacional aqui no Malcriações. Ô Borbonhoca, sabe por que esse programa se chama Malcriações? Por que é? Porque eu acho que nós devemos ser malcriados, no sentido de não respeitar sempre a ordem vigente, né, Borbonhoca? É verdade. Porque às vezes as pessoas vêm impor pra gente o que pra elas é certo, mas nem sempre o certo é certo. Quando o certo está errado, ele não é certo, ele é mais nada do que errado. Eu acho que é isso mesmo, viu? E às vezes, né, tem aquelas pessoas que elas não sabem aquilo que elas pensam, aquilo que elas fazem, e aí elas vão fazendo, né? Ó, continuem. Continuem. Muito bem. Né? Borbonhoca, agora é o momento da pergunta que eu vou perguntar sem saber se você sabe responder, mas você vai responder mesmo assim. Tá bem, tá bem. Vou caprichar aqui na Vou pergunta. se esforçar. Ah, essa daqui eu acho que tem tudo a ver com a nossa conversa historiografadora que nós estamos aqui, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Foram libertados pela lei assinada pela princesa Isabel em 13 de maio de 1888. Foram libertados todos os canalhas que detinham o poder sobre vidas humanas, que foram sequestradas da África, foram libertados de pagar indenizações, né, para estas pessoas que trabalharam e construíram esse país. E eu estou falando de homens e mulheres, negros e negras, sequestrados da África e que vieram para cá na situação de escravidão, na condição de escravidão. Porque as pessoas não são escravos. Ninguém nasce e diz assim, o que eu quero ser quando crescer? Eu quero ser escravo. Portanto, a escravização das pessoas, as pessoas dizem assim, desde os tempos mais remotos que as pessoas escravizam as pessoas. Não é verdade. Primeiro que a escravidão vem com a propriedade privada. Antes disso, ninguém era escravo porque ninguém era dono de nada, tudo era partilhado. Então não tinha necessidade de possuir, né? E a primeira coisa de escravidão vem justamente porque as pessoas não sabiam plantar. E aí prendiam e escravizavam as pessoas para plantar para elas, porque elas eram incompetentes. Foi assim que nasceu a escravidão. Mas pior do que isso foi o que aconteceu nesse período. Porque até então, as pessoas que eram escravizadas, elas eram porque eram prisioneiros de guerra, porque deviam para as pessoas, ou porque eram filhos dos escravos. O que aconteceu a partir desse período que as pessoas chamam de moderno, que de moderno não tinha nada, era extremamente retrógrado, né? Foi escravizar uma etnia, escravizar as pessoas pela cor da pele. E isso só aconteceu, né, desses europeus em relação aos povos africanos. E isso é inaceitável. E dizer da princesa Isabel e dizer do 13 de maio é uma grande balela, porque está desconsiderando a luta de homens e mulheres negros e negras que ao longo de toda a história, né, batalharam, lutaram, morreram para conquistar a sua liberdade, reconquistar a sua liberdade. Viva os quilombolas, viva Dandara, viva Zumbi, estes são nomes importantíssimos. E quando a gente fala da Lei Áurea, da lei da princesa Isabel, a gente desconsidera toda a luta e o protagonismo dessas pessoas negras pela sua liberdade. E vou dizer mais, porque quando teve lá Segunda Guerra Mundial, coisas do gênero, pagaram indenização para aquelas pessoas que eram descendentes dos que foram mortos, que foram parar nos campos de concentração. Se fosse pagas indenizações para essas pessoas que foram escravizadas, haveria uma inversão na ordem das classes sociais no Brasil, porque os brancos estariam endividados com os negros e negras, e, portanto, haveria essa inversão. Não seriam os negros e negras que estariam nas periferias, que estariam à margem dessa sociedade. Mais ainda do que isso, e é importante a gente considerar, né, que não acabou, né, essa necropolítica, essa política de extermínio em relação às populações negras, essa ideia de querer branquear,
né, as etnias, acabar com a vivência dos negros, elas permanecem no Brasil e a gente precisa lutar para que isso não continue a acontecer. Somos nós, né, da pele branca, que instituímos essa lógica do racismo. Por isso somos nós, da pele branca, que precisamos combater o racismo com outros brancos. Porque não adianta falar em favor do racismo quando estão com os negros. Esse espaço de protagonismo é deles. A gente precisa falar com outros brancos que detêm poder. É nesse espaço que o nosso papel precisa ser desempenhado. Tá certo? E vamos acabar com isso definitivamente. E que viva a vida. E a vida negra tem valor. Negros e negras precisam continuar vivendo, produzindo, criando e crescendo. Fim da miséria para esse povo. Era o que eu preciso dizer e é o que me indigna. Ô, Rubonhoca, eu vou falar um negócio pra você, viu? A minha HD cerebral não tem terabytes o suficientes para lidar com tantas informações pertinentes como essas que você falou agora. Mas eu só queria dizer uma coisa muito legal, Rubonhoca, de tudo isso que você está falando. As pessoas que fingem saber das coisas que dizem, mas tiram a opinião das suas latrinas anais e ficam falando das cotas, que as cotas não deveriam existir, né? São as mesmas pessoas, Bobonhoca, que vão criticar o dia 20 de novembro, que é um dia para ser refletido sobre tudo isso que você disse agora, e que vão celebrar o dia da Lei Áurea, como se ela tivesse feito isso por bondade, por piedade, e não por um interesse de uma elite daquele momento, né, Borbonhoca? Tudo isso que você falou agora, os pequenos megabytes que eu tenho dentro da minha cabeça, processaram essas pequenas informações. Mas agora é um momento bom. Sim, pois não? Desculpa, Borbonhoca, que é a Tiffany. A Tiffany aqui que... Hoje não, Tiffany. Você gostaria de fazer uma pergunta para ele? Muito bem. O Borbonhoca, se você permite, né? A Tiffany, eu crio ela desde que era um pinto, né? Ela está agora no momento, assim, tá em fase de desenvolvimento ainda. Eu não sou muito trilingue no idioma dela, mas ela quer te fazer uma pergunta. Eu gostaria que você decifrasse a pergunta dela e respondesse aquilo que vem de seu coração. Tá bom assim, Tiffany? Muito bem. Pode fazer a pergunta, por favor, Tiffany. Olha, Tiffany, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tive uma dificuldadezinha ali no final, me enrolei um pouco, mas eu trouxe aqui uma pessoa, eu trouxe aqui o Pardal. O Pardal, talvez, ele vá responder essa sua pergunta, que ela é brilhante, ela é maravilhosa. Ficou com vergonha. Não precisa ficar com vergonha, aqui está o Pardal. E eu estou ensinando o Pardal a falar, né? Mas, por enquanto, vamos lá, Pardal. É o código Morse. Sim. Tá. Bom, o Pardal quer responder. Na verdade, a pergunta que você fez é como a gente chamaria as pessoas que estão no poder com PH no Brasil, né? E que elas ficam podendo a vida da gente, né? Com PH também. Qual é o nome que a gente daria para essas pessoas? Bom, para não ter o dig-dig-dig-dig-e, quem vai responder é o meu amigo aqui, Pardal. Pardal, como é que são essas pessoas? Pronto, Pardal disse, é isso, é o que eles são, genocidas corruptos. Tiffany, olha como a Tiffany já ficou aqui pro Pardal, ó. E o Pardal, ele se afeiçoou a Tiffany também, eu tô sentindo aqui que vai rolar um clima. Eu vou colocar a máscara aqui, porque... Isso, é verdade. Né? Ela ainda tá muito nova para um relacionamento sério com o Pardal. Isso, tem que ser um relacionamento risonho, pelo menos, Eu né? acho. Eu acho também. Borbonhoca, a gente foi para tantos assuntos e tantos lugares interessantes aqui dessa nossa conversa, e a gente parou um pouco de falar sobre teatro. Verdade. Mas antes de você contar um pouco mais da continuidade da história do Brancaleone, né? Que eu gostaria muito de saber um pouco dessa história depois que o Brancaleone nasce. Queria te fazer uma pergunta muito importante, né? Você acha que
no Brasil, existem mais atores com DRT ou mais atores com DST? Olha, eu diria que assim, os atores, né? Porque tem aquele que é ator e o atormentado, né? A gente tem muito atormentado, né? Eu diria que tem uns atores que estão para derreter, né? Porque eles se acham o sol, né? De tanto brilho e etc. Tem muitos desses. Agora, os atuadores, aqueles que fazem as coisas, estes estão cada vez mais, pela necessidade que a gente está vivendo, eles estão cada vez mais assim surgindo, né? E aí eu acho que a gente vai ter uma tendência a esse número de atuadores e atuadoras crescerem e eles transformarão, né? E a despeito de tudo isso, né, a vida tem se demonstrado um grande teatro, em alguns momentos um dramalhão, né, feito por esses atormentados cabotinos, sem muita capacidade de dramaturgia, e que por isso ficam promovendo a tragédia da vida alheia, né? Mas, de uma forma geral, a gente vai conseguir, de forma mirabolante, né, criar o grande espetáculo de Pindorama, o grande espetáculo desse Brasil cumprindo o seu papel. É o que eu sinto. Muito bem, eu tô sentindo também isso, sabe, ô Borbonhoca? Porque assim, porque o nosso programa aqui tá indo ao ar em 2022, né? A gente sabe que esse ano vai ser possível realizar uma grande transformação, né? É sua responsabilidade não só acreditar no que a gente acredita, no que a gente diz, mas ajudar nessa atuação, ajudar nessa transformação. E com muito carinho, conversar com as pessoas, mesmo aquelas que acham que sabem o que não sabem e que dizem o que querem dizer de qualquer jeito dizendo, e conversar com elas, né? E perguntar, veja o que aconteceu de 2018 para cá. Mudou alguma coisa? Mudou para bom? Em 2016, foi prometido uma série de mudanças, de votações. O que mudou de fato para melhor, né? O povo querendo roer o resto do osso do açougue, que os açougues começaram a vender o resto do osso, porque tudo que se pode capitalizar, enfim, né? Aqueles que são muito mesquinhos, né? Vão capitalizar, mesmo em cima da fome. Então, é a sua hora de ajudar nessa atuação. E aí, Borbonhoca, eu sinto esse vento, né? A gente vê que, nesse momento que estamos gravando, o Chile acaba de ter uma boa notícia, né? Outros lugares também têm uma boa notícia. E não é favor nenhum a gente chegar para o governante que a gente se afeiçoa e que pode voltar ao governo, não é favor ele fazer o trabalho dele. Nós não devemos glorificá-lo e endeusá-lo, né? Nós devemos sim cobrar aquilo que é obrigação dele fazer. Mas aí, Borbonhoca, eu te pergunto, por que as pessoas que não sabem nem direito o que é o seu centro como ser humano nessa existência, e fica falando de esquerda e de direita, e fica pregando e criticando e destruindo quem tem um pensamento reflexivo como esse que nós estamos trazendo numa conversa de palhaços, hein? Falando sobre colonização, invasão, escravidão. As pessoas escutam o que a gente tem a dizer, Borbonhoca, e elas dizem, aí os esquerdistas. A que se deve a isso, Borbonhoca? Olha, eu diria que assim, se deve a uma visão que a Europa é o centro do mundo, né? Se a gente olhar os mapas que são vendidos, já viu que a Europa está no centro, né? Sendo que a Terra é redonda. Alô, terraplanista, a Terra é redonda. Então, assim, a Terra sendo redonda, portanto, não tem como a Europa estar no centro, né? Aliás, se você mudasse as posições do mapa, as pessoas se perderiam. E isso é uma coisa que mexe com a cabeça das pessoas. Elas começam a achar que aquele lugar é o centro, que tudo irradia dali. Não, e tem os países que estão em cima e os países que estão embaixo. Isso. Mas é por isso que o de cima sobe e o de baixo desce. Né? Bom, xibom, xibom, bombom só para eles. É. Né? Agora, o que é importante a gente saber nisso tudo? A voz do polvo precisa ser ouvida. Se bem que algumas pessoas olham pro meu polvo e acham que ele não é um polvo, que ele não passa de uma lula. Portanto, lula lá. Né? Mas está aqui a voz do polvo, precisa ser ouvida. Está certo. E se ser esquerdista é estar ao lado do polvo,
Então, eu sou canhoto. Ah, porque eu estou ao lado do polvo. Eu sou a favor do polvo e não a favor dos predadores, dos tubarões voadores que ficam aí, ó, espreitando pelo mundo, né? Nos tornando o tempo todo presas fáceis. E é por isso que precisamos mudar esse estado de coisa. E é por isso que o palhaço precisa falar, e é por isso que o palhaço precisa cantar, e é por isso que o palhaço precisa sair na rua, em todos os lugares, para que a gente denuncie as mazelas desse mundo e que a gente exponha o quão ridículos somos quando não somos, né? Então, ó, lembre-se, a voz do polvo precisa ser ouvida. E se vocês acharem que ele não é um polvo, Lula cá, Lula lá, seja aonde for. Muito bem, Borbonhoca. Borbonhoca é sempre embasado de suas respostas, né? Ele não só diz, ele ilustra. Isso é o mais incrível, né? Borbonhoca, essa pergunta que eu vou te dizer não tem pertinência nenhuma para a transformação da sociedade do planeta. Mas como eu não sei, a próxima entrevista que eu vou ter com um palhaço, eu gostaria muito de saber de você. Por que você acha que quando a gente é palhaço e a gente tem isso que a gente sabe que a gente tem, porque a gente sente que a gente tem, por que a gente tem essas vozes? Por que as nossas vozes são assim, Borbonhoca? Porque se a gente põe a mão assim no ouvido e começa a falar perto, se você ouvir essa estridência, é a voz. Então, assim, significa dizer que, assim, qualquer pessoa, se a pessoa puser aí, você que tá na sua casa, você que tá no... É Pix, é Pix, é Pix, é hora, é hora, é hora, ratimbum, você aí do Pix, ó, manda ver, hein? Bota a mãozinha, não é no joelho, dá uma baixadinha, bota a mão no ouvidinho e dá uma faladinha. Você vai ouvir que a sua voz fica meio estridente, é assim. E a nossa voz é desse jeito porque a gente se ouve enquanto fala, é por isso. Muito bom, Borbonhoca. Eu sabia. Eu não sei, eu inventei isso agora, mas assim, me ocorreu que faz sentido isso, né? Por que eu tenho essa voz desse jeito? Não, se você pensar que um dia as pessoas escreverão teses e monografias sobre esse assunto, Sobre a voz do palhaço. Talvez é porque o palhaço não é mudo, senão ele seria mímico, né? é Não verdade. sei, ou talvez porque o palhaço é engraçado, ele é satírico, ele é cômico, né? Não sei. Muito bem. Borbonhoca, então Agora, eu agora... não tenho culpa que as pessoas não tenham uma voz bonita assim, né? É o Não, problema é delas, lógico. elas que tratem a voz. Eu fiz muitos anos de... Não fiz não, mentira. Eu ia Não, falar que eu fiz anos de canto, mas eu também fiz anos de centro, de beirada. não, você me escutando assim falar, quantos anos de fonoaudiologia você acha que eu já fiz? Ah, mais ou menos por aí, viu? Foi, Um pouco mais, claro. um pouco menos. Tirando Não dois chega, corredores. eu acho que é mais ou menos. Ah, mas eu vou dizer uma coisa pra você, a sua fono fez um trabalho, hein? Foi, você percebeu? Nossa, sensacionalismo. Que antes eu chiava um pouco quando eu falava, agora eu parei, eu Ah, cortei pela metade o chiado. o chiado. Você chiava É antes. quando eu falava assim, ó, eu não falava, eu Ah, chiava só. Agora eu parei de entendeu. chiar. Eu não Ah, sei o que acontece, só quem é formado mesmo assim, mas muito obrigado, fonoaudióloga, você que me tratou naquela primeira sessão de avaliação e foi a única que eu estive presente, muito obrigado, fez toda a diferença. Ou não, né? às vezes chiado, porque às vezes tá meio fora da estação, às vezes é primavera, às vezes é verão. Aqui no Brasil, né, Não, primavera, verão, a gente tá sempre meio fora da estação. você Então, tem que sair por com isso que 4 roupas chia. de casa, né, Quando Bobonhoca? tem, eu só tenho essa, então eu só saio com essa Você aqui só sai mesmo. com essa aí. Se tomar chuva já lava, economiza, né? Aliás, o único jeito de lavar a roupa é com chuva, senão Não lava. não lavo, não. Bobonhoca, a gente vai para um quadro agora muito especial. Antes de Sim. finalizar o nosso Ah. Malcriações, esse programa aqui sensacional, espetacular, que não quer fazer homenagem para aquilo que não merece homenagem. Mas como nós não temos um nome ainda decente para esse quadro, ele vai continuar se chamando para quem você tira o papel. E aqui o papel vai ser o seguinte, Borbonhoca. Se você convida a pessoa que eu vou te falar, ou a ideia, para um café, ou se você entrega para a pessoa um rolo de papel higiênico para ela desfazer a merda que ela fez e que ela faz na vida dela. Borbonhoca. Boa, hein? Gostei dessa Muito aqui. bem, Borbonhoca. Então vamos lá. Na verdade, não é para que você tire o papel. Qual papel você tira para a pessoa, a ideia? Sim, sim. Borbon... Aliás, você tem que tomar cuidado, que se você tirar o papel, o cara limpa com o dedo. É. E aí não é legal, né? Assim, aí depois vai saber o que ele faz com esse dedo indicador.
Exatamente. Né? Indica cada coisa, às vezes eu tenho medo. Mas vamos lá, eu tô se preparando aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Borbonhoca, primeira pessoa. Você chama para um café, você entrega o papel para ela se limpar. Dilma Rousseff. Ah, vamos tomar um café pra gente falar de tantas coisas. Aconteceram erros. Aconteceram erros porque errar é humano. Mas principalmente tomar um café para eu me solidarizar, porque você, enquanto mulher, foi escorraçada pelo fato de ser mulher, né? E que falta faz uma mulher na política? E que falta nos faz termos quadros femininos para fazer essas coisas. Então vamos tomar um café. Já que nós estamos falando de mulher, mulher que você convidou para tomar um café, que foi a Dilma Rousseff, pergunta para você, Margaret Thatcher, você convida para tomar um café ou entrega para ele um rolo de papel higiênico? Então, olha, eu vou contar uma coisa, né? Dama de Ferro, né? Iron Maiden, né? As pessoas chamavam isso que era um instrumento de tortura antes de ser uma banda de rock, né? É um instrumento de tortura da Idade Média. E a Margaret Thatcher, olha, eu preciso dizer uma coisa, ela cumpriu um papel bem machista, né? Então, assim, esteja onde estiver, dona Margarete, né? Acho que ficou claro, acho que ficou claro. Vai ficando claro, mas tem que ir olhando, viu? Porque ele começa não muito claro. Aí tem que ir usando até ficar claro, tá bom? Terceira pessoa, Borbonhoca, você chama para um café ou dá papel higiênico para John Lennon? John Lennon. John Lennon. Esse aí é maravilhoso, né? Porque ele propôs que a gente imaginasse um mundo sem guerra, imaginasse todo o povo fazer. Aliás, é só ouvir Imagine, que com certeza eu tiraria um dia inteiro para tomar café com ele e com a injustiçada da Yoko Ono, porque também injustiçaram e muito. Aliás, como sempre, né, no patriarcado injustiçam as figuras femininas, atribuem a elas quadros e papéis que não são os delas. Cafezinho com os dois. Ô Borbonhoca, você acha que Imagine, isso é uma ideia que eu tenho, tá? Que se um dia eu for alçado à presidência, se um dia eu chegar a este cargo, eu vou decretar Imagine como eu vou tirar de todas as escolas, até as religiosas, a necessidade de rezar. Porque as escolas ou deveriam rezar todas as orações de todos os credos, ou nenhuma e ser laica de fato. Mas eu gostaria de instituir Imagine como a oração de todas as escolas. Você vem comigo? Você votaria a favor do meu projeto de lei? Eu acho importantíssimo, aliás, assim, precisa entender, né, quando as pessoas falam de oração, na própria língua portuguesa, né, tem as orações, elas são subordinadas, e é sempre ruim estar subordinado a algo, então elas precisariam ter outras características, como fosse uma prece, né, pela liberdade, para as pessoas poderem ser. Eu acho que Imagine seria uma boa, as pessoas refletirem sobre isso, para que elas imaginassem mesmo. Muito bem. É. Borbonhoca, você convida para tomar um café ou você dá o papel higiênico para os jesuítas? Aqueles lá da suposta colonização. Eu diria o seguinte, né? Os jesuítas prefeririam, ao invés de um café, as drogas do sertão, né? E drogas do sertão é urucum, cravo, canela, não é o calypso, é outras drogas do sertão. E aí, assim, eles prefeririam isso, né? As drogas do sertão, porque eles utilizaram a mão de obra indígena, né? Dos povos originários, né? Para a exploração dessas drogas do sertão. Eu diria assim, vocês poderiam ter muito boa intenção, mas vocês desrespeitaram as crenças de quem aqui vivia e que serviam para eles tão bem. Aliás, fizeram uso desta crença, né, do catolicismo, para impor a eles submissão. Então, nesse caso, olha, senhores jesuítas, está na hora de, mesmo que o Papa nesse momento tem sido pop, tem tido umas posturas bem legais, mas eu diria, é um grande retrocesso histórico. Então, para vocês, eu não tomaria o café, não. Ficou claro? Então precisa ficar claro. Eu vou perguntar um Borbonhoca aqui, eu não sei se é fácil de responder, mas como a pergunta é para você e não para mim, Virgulino Lampião. Você tomaria um café ou daria um papel higiênico? O Lampião é uma figura interessante para se pensar, né? O Cordel coloca lá,
né? Ele uma figura heróica, não deixou de ser em alguns aspectos, mas também prestou serviço para coronéis, né? Então não dá para a gente dizer que ele foi um herói, um Robin Hood do sertão, né? Mas eu acho que cumpriu alguns serviços e desserviços. Errar é humano, né, Sr. Vigolino Ferreira? Então, até para a gente discutir acertos e erros, os meus, que são inúmeros também, tomaríamos um café. Muito bem, Borbonhoca, muito bem. Cinema brasileiro, Borbonhoca. Olha, esse aí tem história, viu? E o cinema brasileiro, né? Exceto pelas pornochanchadas, porque existia superexploração, né, do elenco e tal, mas o cinema brasileiro é digno de todas as refeições, porque hoje chamar de cinema brasileiro é muito complicado, porque é um cinema regional. São Paulo tem um cinema, Pernambuco tem um cinema, Rio de Janeiro tem um cinema, né? Então, esse cinema regionalizado brasileiro cumpre um papel de resistência e reexistência há décadas. Então, um café antes, durante e depois do filme. E para terminar esse nosso quadro, qual papel você tira e para quem, Borbonhoca? Aqueles que estão a serviço de uma elite que dá ordem, como aqueles soldados que invadiram Canudos, que hoje têm os seus descendentes que invadem as favelas e que já chegam atirando. Esses policiais que justificam as suas ações com base nos seus salários, você dá o papel higiênico ou você entrega e chama para tomar um café. É uma situação muito difícil, porque quando o explorado não tem consciência, o sonho dele é ser explorador, né? Quando o oprimido não tem consciência, o sonho dele é ser opressor, né? Já dizia Paulo Freire. E é esse, né? Os capitães do mato geralmente eram escolhidos, né, entre mestiços e os próprios negros para poder fazer cumprir o papel, porque essa elite branca, misógina, né, não quer sujar, entre aspas, as suas mãos, porque eles acham que o povo é sujo, né? E aí usam as pessoas do próprio povo para fazer este desserviço, cumprir este papel. Essas pessoas precisariam mais do que um café. Essas pessoas precisariam de uma escola para poder aprender de fato quem eles são, né? E que tipo de senhores eles não devem continuar servindo. Então, acho que não adianta mandar o papel higiênico, porque nesse caso, infelizmente, viria coberto de sangue, né? E sangue que não os deles. Muitos deles morrem, sim, e eles não merecem essa morte também, né? É preciso ter esse entendimento, que é muito difícil, mas é preciso ter esse entendimento de que não dá para continuar prestando serviço para esses que detêm o poder, né? Precisa ter uma coisa que esse povo morre de medo, que é consciência de classe. Borbonhoca, falha bem, falha bonito, e é um prazer tê-lo recebido aqui no Malcriações. Antes da gente encerrar o programa e você dizer suas considerações finais, eu gostaria de te fazer duas perguntas. A primeira pergunta é, Borbonhoca, se você pudesse voltar e dizer algo para o Borbonhoca de 8 anos de idade, que talvez ele nem soubesse que ele seria Borbonhoca um dia, o que você diria para ele? Continue resistindo. Coisas boas virão, sofrimentos virão, mas você dará a volta por cima, né? E você encontrará pessoas na sua vida que sempre te motivarão. Sabendo ou não, elas te conduzirão para dar um passo à frente. Então vá lá, menino. Muito bem, Borbonhoca. A gente se emociona quando a gente fala dessa nossa criança, né? Sim. Agora sim, Borbonhoca, imagina que o Borbonhoca de 88 anos de idade vem falar com você. O que ele te diz? Eu espero que quando a gente se encontre aqui, eu continue dizendo que eu não preciso desviar o olhar, porque você é digno. E eu quero você do meu lado. Eu quero estar perto de você. Eu não quero, de forma alguma, negar a sua existência. Muito bem, esse é o Malcriações. Eu sou Arlecrim. Tive o prazer hoje de conversar, trocar uma ideia
e em 1 milhão de assuntos interessantíssimos e pertinentes para a nossa sociedade, com esse incrível, admirável, alguém que eu sou fã, com todas as células e átomos do meu corpo, Borbonhoca. Queria deixar já meu agradecimento a você, Borbonhoca, e ao seu hospedeiro, Nelson, a Brancaleone, e vida longa a esses pensamentos reflexivos e a essas provocações tão urgentes na nossa sociedade. Muito obrigado, Borbonhoca. Eu fico muito emocionado. Eu quero agradecer e quero dizer uma coisa. Lá atrás, há alguns anos, alguns tantos anos, a primeira vez que eu vi Los Xerebas foi lá na Casa dos Cordéis, né? E era um espetáculo de improviso e com muitas jogadas com o público e que dependia dessa relação com esse público. A minha não, né? A timidez lá do Nelson impediu que ele fosse lá falar com as pessoas. E às vezes isso acontece muito, né? Fica tímido e fala assim, não é o momento, não é como é que as pessoas vão recepcionar isso nesse momento. Ficou ali no aplauso e foi embora. Mas assim, desde ali eu acompanho, né? E tive a oportunidade, né? Depois de um certo tempo, de poder estar lá a seu convite, né? Fazendo o chiclete multicultural. E aí eu diria que era um momento em que eu estava precisando voltar a fazer coisas e aí, né, senti ali e foi um chamado bem importante e deu muito fôlego. Então eu preciso dizer que mesmo sem saber, você já contribuiu infinitas vezes para me dar um up em momentos em que eu estava meio down, né? E hoje, mais uma vez, né? E é interessante, porque não sei quando isso vai ao ar, mas hoje, tecnicamente, é 21/12/21. Portanto, aí uns trocadilhos em relações numéricas, e eu estava sem sair de casa, e há muito tempo eu estou com essa necessidade de ir na rua. Por isso que eu resolvi já sair de casa, né, Borbonhoca, e vim conversando com as pessoas, sentindo as pessoas, porque esse é o meu lugar. E isso me trouxe, né, de volta. Então, muito agradecido do fundo do meu coração, sempre. Eu espero que a gente realize muitas coisas e parabéns, você é um fazedor, né? Um empreendedor não é um bom termo, que é essa palavra usada aí para outras coisas, mas você é um fazedor. E o fazedor, né, que tá ali, ó, tá lá do lado, né? Também o programa vai lá num outro momento, a pessoa que eu admiro, que eu vi, né, em situação de improviso e tal. Então eu preciso dizer que assim, você agrega pessoas. E isso é uma dádiva, né? E isso, não tenha dúvida, não tem preço. Você é imprescindível. Agradecido demais, agradecido a todos e todos vocês que estão aí nos vendo. Curtam e mais, divulguem este trabalho e todos os outros trabalhos. Divulguem aquilo que é do povo, aquilo que não está lá com as grandes marcas. Aliás, se questionem por que é que eles não estão com as grandes marcas, né? O que é que as grandes marcas querem. E incentivem, porque o artista, o arteiro, o fazedor, ele é um ser humano que come, vive, e aí ele precisa disso para continuar existindo. Então, contribuam sempre para que a arte esteja em todos os espaços, inclusive nos espaços públicos onde as pessoas possam ter acesso a ela. Muito agradecido. Evoé. Ainda bem que eu já disse tchau antes. Meu hospedeiro aqui está segurando lágrimas e não existem palavras que agradecem, que são capazes de agradecer tanta afetividade. É tudo recíproco. Valeu, gente. A gente se vê daqui a pouco em outro Malcriações. Valeu.